Bom dia, pessoal que está aqui na sala. Bom dia quem está em casa também. A gente vai seguir com o assunto sobre o Oriente Médio a partir da página 16, tá? E a gente vai falar principalmente hoje sobre a questão do petróleo. Por ser uma região que a gente viu na aula passada, que concentra as maiores reservas de petróleo do mundo, isso em termos de regiões, aí eu faço a seguinte pergunta que tem aí na página 16 para vocês. Observem aí. A região ela é geoestratégica para o petróleo por qual motivo? Por que a região do Oriente Médio, sendo em termos de região, é a maior produtora de petróleo do mundo, que tem a maior reserva de petróleo do mundo, na verdade, ela é uma região geoestratégica por esse motivo. E aí, o que vocês acham, o porquê que isso acontece? Quem está em casa também pode tentar me responder, tá? Oi? 16. Mas a página 16 é só para vocês acompanharem essa pergunta que eu acabei de fazer a vocês, tá? Isso. Por que a gente pode definir a região do Oriente Médio como uma região geoestratégica, considerando a questão do petróleo? Vocês já sabem que é uma das regiões que concentra a região que concentra a maior reserva de petróleo no mundo. Tá. E aí, por que desse motivo dela ser uma região geoestratégica, politicamente falando, e uma região marcada por conflitos? Por causa que, pela vontade que vai trazer ela tem, muitas pessoas tentam entrar e roubar, então, acabar de... Exatamente. Isso que Edson falou, em outras palavras, ela pode ser considerada, então, uma região geoestratégica, porque o petróleo ele é um recurso que é um recurso natural, que é utilizado e de grande interesse mundial. Vários produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia possuem algum tipo de derivado do petróleo. E isso torna esse produto de interesse mundial, principalmente pelas grandes potências. Só que aí o que acontece? A gente precisa entender também que esse recurso ele é um recurso não renovável, então ele pode se extinguir. Então aí a gente pensa, uma região que possui uma grande reserva, historicamente já foi marcada por conflitos, que a gente viu que, por mais que os motivos sejam ditos como religiosos, mas não são, em sua maioria, os conflitos que ocorrem na região do Oriente Médio, eles são por questões territoriais e por domínio de recursos ou até mesmo rotas estratégicas para a extração e exportação do petróleo e, principalmente, conflitos ligados aí à dominação de recursos hídricos. Como a gente viu pelo mapa do relevo, é uma região bastante seca, que tem pouca disponibilidade de água, então, consequentemente, as reservas de recursos hídricos, elas são de grande interesse para os países que existem naquela região, tá? Exato. E aí o que acontece? Muitos países da região do Oriente Médio utilizam a técnica de dessalinização da água, que já que tem baixa disponibilidade de água potável, ou seja, a rede hídrica ela não é tão intensa, a rede hidrográfica ela não é tão vasta, é necessário então extrair a água do mar, fazer todo o processo de dessalinização para que essa água ela possa ficar ao nível de ser consumida, tá? Pode ser? Pessoal, posso seguir? Vamos lá. Então, pessoal, dito isso, vocês já entenderam, então, por que o petróleo ele é um componente estratégico dentro dessa região do Oriente Médio. Seguindo aí na tabela, como vocês podem observar nesse gráfico da página 16 ainda, a gente tem aí o destaque para os maiores produtores de petróleo mundial no ano de 2016. Destacando aí, é claro, como estamos falando de Oriente Médio, Arábia Saudita e o Irã, tá? Lembrando que, economicamente falando, a Arábia Saudita está alinhada com os Estados Unidos e o Irã com a Rússia, tá? Vamos seguir. Um outro ponto estratégico, um outro ponto interessante que a gente analisou na página 17, na aula de ontem, foi justamente a localização de bases militares, tá? Como a gente percebeu, as bases militares, elas estão posicionadas estrategicamente próximo das áreas de extração de petróleo.
não é uma coincidência, tá? É apenas uma tentativa dos governos que dominam essa exploração de preservar as suas reservas de exploração, tá? Seguindo aí com a questão da página... A primeira questão da página 11, vocês responderam já? A página 17 ou não? Não respondeu, né? Então vamos lá. Ela diz o seguinte, ó. Como o petróleo produzido no Golfo Pérsico chega ao litoral do Mediterrâneo? Então, de acordo com o mapa, o transporte do petróleo nessa região, ele é feito através de quê? Oi? Isso. Através de oleodutos e navios petroleiros. Exatamente. Coloquem aí, oleodutos e navios petroleiros. Pessoal que está em casa, eu vou trocar o livro que está aparecendo para vocês, tá? Ó. É para colocar isso aonde? Na questão número 2 da página 17. Vamos lá, pessoal de casa também seguindo aí com a próxima questão. Ela diz o seguinte: por que existem tantas bases militares ao longo do Golfo Pérsico? Justamente essa região. Oi? O senhor fez essa ontem, todinha já. Foi? O meu tá tudo respondido. Então, então só para finalizar, tá? As bases militares estão aí mais concentradas na região do Golfo Pérsico, porque justamente quando a gente pensa na localização do petróleo, das reservas, dentro da região do Oriente Médio, não é em todo o Oriente Médio que a gente tem a disponibilidade desse recurso. É especificamente nessa faixa destacada aí no mapa, em cinza escuro, como vocês estão vendo aí, justamente na região aí do Golfo Pérsico. E justamente aí, quem são os países que estão próximos dessa região? Irã e Arábia Saudita, que são um dos maiores, que possuem as maiores reservas e produção também. Tá? Então, vamos seguindo aí para a página 18. Migrem aí, por favor. Ah, não. Volta aí, pessoal. Tem na página 17, tá? E aí, o que é que acontece? Até o final da década de 70, até o final da década de 50, como vocês estão observando aí, o controle do petróleo nessa região era feito por um conglomerado de empresas conhecido como Sete Irmãs. Ou seja, essas 7 empresas que dominavam o petróleo nessa região, elas não eram empresas originárias do Oriente Médio, eram empresas
estrangeiras. E aí, como vocês observam, a gente tinha aí 5 empresas norte-americanas, uma empresa holandesa e uma empresa inglesa. Então, ou seja, o controle do petróleo dentro da região do Oriente Médio era feita por países externos àquela porção do continente asiático. Isso se caracterizava justamente a estrutura que a gente chama de cartel. Como vocês estão observando aí, a definição, tá? Nada mais é do que um grupo de empresas independentes, ou seja, elas não têm relações entre si, são empresas independentes, mas que atuam no mesmo setor. E por atuarem no mesmo setor, elas acabam aí definindo e combinando os preços de um determinado produto. Isso, é um exemplo também. Então vamos lá. Isso aí durou pouco tempo, tá? Foi até o final dos anos 50. Já a partir então da década de 60, como os Estados Unidos, eles tinham o quê? 5 empresas controlando o petróleo, consequentemente, quem tinha maior poder de influência na definição dos preços? Justamente os Estados Unidos. E que acabava interferindo muito no preço do petróleo dentro do mercado internacional. Então, diante dessa situação, o que foi criada? Uma organização dos países produtores de petróleo, a chamada OPEP, tá? E o objetivo nada mais foi o quê? Minimizar, tirar a atuação dessas 7 empresas, para que elas não definissem mais o preço do petróleo dentro do mercado internacional, acabar com esse monopólio. Só que, no final das contas, o que foi que aconteceu? Mudou de um cartel para o outro. Porque se no primeiro momento a gente tinha 5 empresas controlando a exploração de petróleo nessa região, o grupo que passou a formar essa organização, a OPEP, foi um grupo de 12 países. Então só mudou, de certa forma, de nome. Tá? O controle do petróleo na região continuou apenas nas mãos de poucas pessoas, especificamente de 12 países. Tá? Sigam aí para a página 18. Então, a presença de expressivas reservas de petróleo no Oriente Médio é a disputa por esses recursos, são a principal causa de todos os conflitos no Oriente Médio. Então, não se engane, tá? Por mais que algumas ações estejam ligadas à questão religiosa, tá? Os conflitos, eles são justificados dessa forma, mas não seguem esse critério, tá? Geralmente é por questões territoriais e pelo domínio dos recursos naturais, como no caso do petróleo, tá ok? Isso. No canal Sala de Guerra, explica tudo sobre isso, a guerra do Irã e Iraque em meia hora. Então vamos lá. Um dos principais conflitos que a gente pode citar dentro da região do Oriente Médio é justamente a guerra entre o Irã e o Iraque e a Guerra do Golfo, tá? A Guerra do Irã e o Iraque, eles disputavam, na verdade, de modo geral, o controle de uma determinada área de fronteira que era específica aí na parte de estuário do rio Eufrates e do rio Tigre, e é uma localização estratégica justamente para o acesso ao Golfo Pérsico. Como vocês podem observar, voltem aí no mapa da página... Eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse mapa não vai dar para vocês perceberem não, tá? Só um momento. Vou passar um mapa para que vocês visualizem. Ó, observem aqui. Justamente nesse ponto, entre o Irã e o Iraque, a gente tem um ponto exatamente estratégico que daria acesso ao Iraque, justamente ao Golfo Pérsico. Territorialmente falando, esse seria o único acesso que o Iraque teria ao Golfo Pérsico. E justamente essa guerra entre Irã e Iraque foi para definir quem seriam os proprietários dessa porção aqui no estuário do Rio Tigre, justamente por ser um ponto estratégico de acesso ao Golfo Pérsico, tá? Então, vamos lá.
Seguindo aí para a página 19. Um outro conflito bastante importante e bastante significativo dentro da região do Oriente Médio foi justamente a Guerra do Golfo, tá? Que foi ocorrida aí nos anos 90. De modo geral, essa guerra ela foi estabelecida entre Estados Unidos e o Kuwait, e não especificamente, como a gente sabe, entre o Kuwait e o Irã, tá? Isso aconteceu por quê? Vamos lá. Em termos econômicos, de relações econômicas, o Kuwait tem relações econômicas relacionadas ao petróleo com os Estados Unidos, tá? E o Irã estava justamente acusando o Kuwait de modificar, exportar mais do que estava definido pela Organização dos Países Produtores de Petróleo, da OPEP, ou seja, estava produzindo a mais do que deveria ser produzido. E claro que o Irã estava saindo prejudicado nessa situação. Então, foi justamente por essa situação que os Estados Unidos interviu aí justamente nessa guerra, tá? Um outro motivo também que explica essa questão do conflito é justamente que, durante um período de tempo, o Irã ele precisou fornecer empréstimos ao Kuwait. E, por conta de não ocorrer esse pagamento, acabou aí tendo um motivo a mais para desencadear esse conflito entre os dois países. Mas, de modo geral, o conflito ele aconteceu justamente por conta das ações que o Kuwait tomou referente à produção do petróleo, tá? E aí, para a gente finalizar essa parte aí, observe esse último parágrafo aí, em destaque, na página 19, tá? E dentro desses conflitos, o mais recente episódio militar envolvendo o petróleo no Oriente Médio foi o ataque de um drone com um míssil a uma refinaria de petróleo do mundo, tá? Localizada justamente na Arábia Saudita, em setembro de 2019. O que, consequentemente, esse ataque fez com que o preço do petróleo dentro do mercado internacional ele se elevasse muito além do normal, tá? Então, todos os conflitos que ocorrem dentro daquela região acabam influenciando não só do ponto de vista social, porque impacta a população que não está envolvida diretamente nesses conflitos, mas impacta também o preço desse recurso dentro do mercado internacional, tá? Vamos lá, para a gente fechar, o último parágrafo aí, ó. Como vimos, então, os conflitos territoriais que ocorrem dentro dessa região do Oriente Médio as tensões e os conflitos vão acabar dificultando as relações socioeconômicas entre os países que envolvem justamente essa região, tá? E apesar, é claro, de toda a produção que é gerada e da exportação que é feita dentro desses países, o petróleo, a maior parte da riqueza, ela está concentrada, então, na mão de poucas pessoas. Então, não adianta a gente pensar que a região ela tem uma grande reserva, tem números significativos de exportação, mas ainda assim a população ela sofre com questões sociais e econômicas, porque o controle dos recursos, do lucro da atividade com o petróleo, ela está concentrada na mão de poucas pessoas, tá? Ó, vamos seguir aí para a página 19, tá? 19 não, 20. Ó, e aí a gente tem uma rede de palavras só para a gente finalizar.
tá ok? E fazer um breve resumo do que a gente viu até a aula de hoje, tá? Vamos lá. O primeiro ponto aí, o título da rede de palavras, justamente aí, Oriente Médio. É uma região que já foi a mais importante rota comercial. Coloquem aí. A mais importante rota comercial. Que foi justamente o que eu havia comentado com vocês anteriormente, que justamente a partir desse ponto ele ficou conhecido como Oriente Médio, porque era uma região que tinha importantes rotas comerciais entre a Europa e a Ásia. Então é como se essa região aí ela fosse o meio do caminho dessas rotas comerciais entre essas duas porções, entre esses dois continentes, tá? Pessoal, ó, aqui, ó. Pessoal, são nos quadros em branco, tá? Que vocês precisam, que não estão preenchidos, que vocês preenchem, tá? Vamos lá. Atualmente, a gente pode considerar que a região do Oriente Médio, ela é delimitada, ou seja, as fronteiras que são estabelecidas dentro desse continente, dessa porção do continente asiático, ela é definida por quê? Por critérios religiosos, como a gente viu, uma das principais divisões. Depois. Ela pediu primeiro, senta aí. Como dentro dessas principais divisões que eu havia comentado com vocês na aula de ontem, a divisão entre muçulmanos xiitas e sunitas. E também a divisão entre cristãos, judeus e muçulmanos, tá? E dentro dos muçulmanos a gente tem aquela divisão dos xiitas e dos sunitas. Ou também por critérios linguísticos. Seguindo aí para o terceiro quadro da página depois. Da esquerda, da direita de vocês, onde predominam climas áridos e semiáridos. Botem aí, climas áridos e semiáridos. Botem só climas, porque áridos e semiáridos já está embaixo, tá? Vamos lá, seguindo para a próxima página. A próxima página, na página 20, a gente vai ter aí fronteiras na primeira parte, tá? Completem aí fronteiras. Isso. E depois, na segunda, vocês coloquem com disputas territoriais, tá? Como, principalmente, a questão da Palestina, que eu havia comentado com vocês ontem, que é a disputa do território entre judeus e muçulmanos e palestinos. Aí é disputas territoriais no primeiro, tá? Essa eu não sei. Posso dar uma olhada aqui. E, por último, aí, controle do petróleo gerou, consequentemente, guerras econômicas e militares. Tá? Isso. Oi? Isso, último quadro. Ó, as atividades da página 22, 23 podem começar, tá? Econômicas e militares. Quem está em casa também pode começar, eu vou dar um tempo para vocês fazerem, depois a gente corrige.
Ó, quem está aqui na sala e quem está em casa, conseguiu ouvir aquele podcast que eu mandei? Quem ouviu? Escutem, tá? Que é importante, pessoal. Só são 14 minutos. É só áudio. Pessoal, não escutei não, porque eu tava sem tempo, tava fazendo o resto dos trabalhos. Não, tudo bem. Mas lembrando, pessoal, que ali é só áudio, não tem vídeo não, viu? São só 14 minutos. Até quando largar da escola, quem está aqui na sala, indo para casa, consegue ouvir. Se tiver com celular, bota o fone, liga o Spotify e O senhor escuta. mandou, o senhor colocou no seu Instagram. Eu mandei no grupo de vocês. Na verdade, quem mandou foi através de Aline. Tá lá Foi a no Aline. grupo da gente, o nome é Isso, está no grupo de vocês, da sala. Foi pelo celular de Aline.
pessoal que está em casa, começando a correção agora, tá? Lembrando que prestem atenção na correção, porque não é só corrigir, tá? Eu vou fazendo alguns comentários sobre algumas questões, porque tem alguns pontos que são abordados aí nessas perguntas que o texto não traz, tá? Então, eu vou fazer a correção agora. Vamos lá, vamos seguindo aí, então, com o livro. Página 22. Primeira questão, né? Ótimo. Vamos lá. Ó, primeira questão aí já está aparecendo na tela. Quem estiver em casa vai acompanhando aí do lado esquerdo, tá? A primeira pergunta, ela diz o seguinte, ó. A partir do que discutimos ao longo deste capítulo, explique onde surgiu o território do Oriente Médio, tá? Então, como a gente já havia falado anteriormente, todo mundo fez essa primeira ou não? Como vocês sabem, ele é um território, um termo que surgiu durante o período da Idade Média, porque justamente naquela região existiam rotas estratégicas comerciais entre a Europa e a Ásia, tá? Se vocês entenderem, ó, se ficar claro para vocês essa ideia de meio e de que na região existiam importantes rotas comerciais durante esse período, tá certo, tá? Você estava no meio da Europa, Vamos lá, seguindo aí com a segunda questão. Ela diz o seguinte, ó. Circule no mosaico as palavras apenas, os nomes dos países que fazem parte do Oriente Médio. E aí vocês marcaram o quê? Arábia Saudita, Israel, Cazaquistão. Marcaram a Síria? Catar? Então aí é só vocês observarem o mapa político que tem nas páginas anteriores e fazerem a marcação, tá? Vamos lá. Um pequeno detalhe, quem está com livro para trazer, ou está com atividade para trazer ainda da escola, para corrigir, tragam, tá? Oi? Não traga, porque senão quem não trouxer vai ficar sem nota. Até hoje, na verdade. Já passou do prazo. Tem que entregar, gente. Isso. Já está na fase de entrega do livro 3. O livro 2 já não era nem para ser considerado mais. Mas, enfim, né? Vamos lá. Vamos lá. Os recursos hídricos no Oriente Médio, terceira questão, é correto afirmar que os rios estão igualmente distribuídos por todo o território do Oriente Médio, assim como a região com expressivas reservas de água. Totalmente pelo contrário, né? A região ela possui baixas reservas de água e tem poucos rios na região, tá? O clima do Oriente Médio é predominantemente tropical, assim a região é marcada pela ocorrência de chuvas frequentes. Falso. O clima é predominantemente árido e semiárido, com escassez de chuva ao longo do ano, tá? Por isso que a atividade que é desenvolvida de agricultura, elas ficam aonde? Mais ao norte, onde tem uma melhor umidade, e ou próxima dos litorais. Oi?
Calma. Apesar de possuir poucos recursos hídricos, todos os países do Oriente Médio dispõem de água suficiente para atender às suas necessidades da população. Também não é. Letra D. Os climas árido e semiárido ocupam boa parte do Oriente Médio. Assim, a região é marcada pela baixa pluviosidade anual e pelos rios que representam apenas 1% das reservas de água do mundo. Letra D, tá? Vamos lá. Número 4. Diante da escassez de água, quais medidas têm sido tomadas por muitos países do Oriente Médio para abastecer a população? Eles podem investir ou na dessalinização ou na importação de água, tá? A água ela pode ser importada. Oi? Importar água. Mas é um problema sério, mas na água. Mas como é que faz isso, Léo? Mas não só comprar. O principal processo é a dessalinização. Oi? Mas aí depois a gente vê. Eu resumo ele para vocês. Ou seja, pode ocorrer o processo de importação da água ou, principalmente, o processo da dessalinização. Coloquem aí, tá? Vamos lá, então, para a questão número 5, tá? Lembre-se do pedido do Plínio sobre o conflito por água no Oriente Médio e marque veio para a alternativa que leve para nós. Vamos lá. A primeira diz o seguinte: todas as nações do Oriente Médio estão envolvidas em conflito por água, exceto os povos palestinos e israelenses. Falso. Há uma disputa por esse recurso. A primeira é falsa, tá, pessoal? Porque há disputas por água entre os israelenses e palestinos, sobretudo na parte mais ao norte do território da... Vamos lá. Seguindo. Graças ao valor religioso do Rio Jordão para o Oriente Médio, nunca houve conflitos por esse recurso. Falso. Próximo. Os conflitos por água ocorrem apenas entre palestinos e israelenses. Assim, as tensões por esses recursos são muito maiores em outras regiões. Isso. A maior parte de tensões por água ao longo da história ocorreram no Oriente Médio. Verdadeiro. E a disputa pelas águas do Rio Jordão é uma das causas do conflito entre Israel e Verdadeiro. Verdadeiro. É aquilo, né? Ó, quem colocou o verdadeiro na primeira, colocaria... Quem colocou falso... Desculpa, quem colocou falso na primeira, obrigatoriamente a última seria verdadeiro, porque falam praticamente da mesma coisa. Quem botou verdadeiro é falso. Oi? Quem botou verdadeiro na primeira é botar falso. Tem que colocar falso nessa. Então, a última é verdadeira, tá? A sequência ficou FFF, VV. Vamos lá, para a sexta questão. Estudamos que as atividades agrícolas e pecuárias são desenvolvidas principalmente no norte do Oriente Médio. Explica a concentração de tais atividades nessa região. Hoje é uma região mais propícia para a agricultura e tem um melhor... Tem o que? O clima? Não, irrigação melhor. Seguramente que tem técnicas modernas de irrigação e manipulação genética de sementes. Tu achou isso no livro? É. Então vamos lá.
Ó, vamos lá. Isso que o João colocou não está errado. Está certo. Mas aí a gente parte, isso aí que ele colocou, já parte mais para o uso de tecnologia para o desenvolvimento da atividade agrícola. Mas quando a gente vai considerar as causas naturais que concentram a maior atividade agrícola, principalmente na porção norte, é porque o clima lá acaba sendo mais úmido, um pouco diferente da parte mais central do Oriente Médio, mais propício, e lá justamente a gente tem área de nascente de rios, tá? Isso aí seria o fator tecnológico, mas o fator natural seria esses dois que eu falei. E aí vocês podem colocar aí, tá, pessoal? O clima propício ao desenvolvimento da agricultura, o clima propício para o desenvolvimento da agricultura. E a presença de rios. O clima e a presença de rios. O clima propício. E a presença de rios. Isso são os fatores naturais, né? Se quiser complementar aí, pode complementar também. Esse que você colocou, deixe. Não, deixe. Não, tá certo. Ah, beleza. Tá certo. Quem está em casa conseguiu atualizar aí já? Ó, vamos lá, a questão número 7. Ela diz o seguinte, ó. O Oriente Médio é marcado pelos climas áridos e semiáridos e, consequentemente, pela presença de desertos. Nessas áreas, são desenvolvidas atividades econômicas, explique. Então, quais tipos de atividades econômicas são desenvolvidas nessas regiões desérticas e por qual motivo? Pouquíssimas, como, por exemplo, a monetização da água e, apesar de tudo, o turismo. Não tem isso? Errado. Oi? Vê, a pergunta, de modo geral, em outras palavras, ela está querendo saber o seguinte: o porquê que nessa região, onde predomina o clima árido e semiárido dentro do Oriente Médio, ainda assim a atividade agrícola é possível de ser desenvolvida? Foi aquilo que você falou. E quais são as tecnologias? Técnicas de irrigação modernas e manipulação de genética de sementes, para tornar justamente elas adaptadas a condições climáticas do ambiente. Por isso que tem um monte de frutas diferentes lá. Não diferentes. As adaptações que podem ser feitas podem alterar algumas propriedades delas. Pronto, atualizem aí, tá? Sim, eu falei para vocês a resposta ou não? Sim, falei, não foi? Técnicas de irrigação modernas e manipulação genética de sementes. Técnicas modernas de irrigação E e modificação de grãos de sementes. Pronto, isso mesmo. Técnicas modernas De irrigação e manipulação genética de sementes. e manipulação. Genética de sementes. Vamos lá, então, para a questão número 8, tá? Ela diz o seguinte: o islamismo, religião monoteísta fundada por Maomé, 570 a 632,
mudou o cenário religioso político no Oriente Médio e de toda a bacia do Mediterrâneo. Os padrões islâmicos de moralidade e as normas que regulam a vida cotidiana são fixados pelo Alcorão, que no caso é o livro sagrado para essa religião, tá? Que os muçulmanos acreditam conter a palavra de Alá, tal qual revelada a Maomé. Okay? Para os muçulmanos, sua religião é a conclusão e o aperfeiçoamento do judaísmo e do cristianismo. Maomé conseguiu unificar as tribos árabes envolvidas em constantes disputas, numa força poderosa dedicada a Alá e à difusão da fé islâmica. Após a morte de Maomé, no entanto, seus sucessores não conseguiram manter a unidade por disputas sucessoriais. Essas disputas dividiram o Islã em dois grupos principais, que permanecem até os dias de hoje. Então, é correto afirmar que os grupos são quais? Perfeito. Questão número 9. A chamada Ásia Ocidental, tá, constitui uma importante área de encontro de 3 continentes, Ásia, África e Europa. É marcada principalmente pela instabilidade dos limites políticos, diversidade étnica da população e multiplicação das crenças religiosas. 3 grandes religiões têm Jerusalém como a cidade santa da Ásia, na Ásia Ocidental. Quais são elas? Qual a alternativa correta? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Agora, é claro que, predominantemente, a população do Oriente Médio, ela é de religião islâmica, tá? Existe uma porcentagem de judeus e cristãos. E, em uma minoria ainda muito menor, existem outras denominações religiosas também, tá? É possível de serem encontradas. O território ele não está restrito a essas 3 religiões. São as que predominam. Vamos lá. Questão número 10. Vimos que Jerusalém tem um significado sagrado tanto para os judeus quanto para os cristãos. Explique o que a Cidade Santa representa para cada um desses grupos religiosos. Então, coloquem aí como resposta. Para os judeus, a resposta é um pouquinho grande, tá? Então, ok, essa você pula, você faz depois. Para os judeus, o local foi onde? Para os judeus, a cidade foi o local. Surgiu uma palavra, não foi a mais? Vamos lá. Para os judeus, a cidade foi o local. Para os judeus, a cidade foi o local onde o rei Salomão construiu o templo. Construiu o templo para guardar. Construiu o templo para guardar a Arca da Aliança. Ponto. Seguindo. Vamos lá. Também é considerada. Vamos lá. Também é considerada.
Vejam aí se tem espaço para que vocês escrevam. Se não tiver, encontra aí, tá? De toda forma, eu vou continuar a resposta, tá? Para quem conseguir escrever aí, tá? Também é considerada divina por ter sido também é considerada divina por ter sido a capital do reino de Davi. Ponto. Por ter sido a capital do reino de Davi. Ponto. Ponto, né? E, por último, agora coloquem aí os cristãos, por outro lado, acreditam que foi em Jerusalém, que Jesus realizou milagres e foi crucificado. Bom. Jesus realizou milagres e foi crucificado. Ponto. Questão número 11. Vamos lá? Seguindo aí, ó, última questão, tá? A guerra do Líbano, o conflito Irã-Iraque, a questão da Palestina, a guerra do Golfo, são alguns dos conflitos que marcam ou marcaram o Oriente Médio, tá? Das alternativas abaixo, aquela que corretamente explica essa situação conflituosa é. Então, aí na questão, a gente tem exemplo de alguns conflitos que a gente abordou nas páginas anteriores do livro, e vamos analisar. A letra A diz o seguinte, ó. As disputas de terras favoráveis ao cultivo, como as encontradas na planície da Mesopotâmia, em uma área desértica. Esse é o motivo dos conflitos. Os grandes lucros provenientes do petróleo, que não beneficiam a maioria da população dos países árabes, é por isso que eles entram em conflito. Não é por isso, mas isso é verdade, tá? O motivo não é esse, mas isso é verdade. Vamos lá. Não, pronto, a letra B não é a resposta, mas não está errado o que está dizendo na frase não, tá? Oi? Estaria errado. Vamos lá, ó. Isso. O que está escrito está certo, mas não tem a ver com a pergunta. Vamos lá. Letra C. O aumento de forma rápida dos preços do barril de petróleo nos países membros da OPEP? Não. Apesar que essa questão da OPEP foi aquilo que a gente tinha falado, que é uma nova modalidade de cartel nessa região, na definição dos preços do petróleo, tá? E a letra D. Criação do Estado de Israel sob a tutela britânica em uma região rica de reserva de petróleo? Não. É claro que o Estado de Israel ele foi criado realmente sob a tutela dos britânicos, mas não tem grandes reservas de petróleo. E a letra E, por fim, a disputa pelas expressivas reservas de petróleo, onde a diversidade cultural e religiosa às vezes é utilizada como justificativa para as disputas por esse recurso natural. Letra E. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Ó, eu vou precisar fazer uma chamada com vocês, tá? Quem tá aqui... Não, ainda não. Eu vou fazer a chamada ainda.
Ah, pode deixar aberto. Vamos lá. Não. Vamos lá. Só a chamada do pessoal da manhã primeiro, tá? O pessoal que está em casa pode responder no chat, pode responder por voz, tá certo? Adriele. Vamos lá. Aline Lopes. Adriele, tu estava presente ontem? Ok. Aline Rafaela. Presente. Estava presente ontem, Aline? Não. Beleza. Ok. Alisson. Álvaro Arthur. Ana Clara. Arthur Corrêa. Caio Vinícius. Edson Assis. Vamos lá. Edson tá aí. Fernanda. Tava ontem, Fernanda, também? Gabriel Lucas. Gabriel dos Santos. Gabriel Rodrigo. Matheus. Heitor. Heloísa. Ok. João Henrique. José Arthur. Júlia Emily. Pessoal, quem eu tô chamando, a aula não acabou ainda não, viu? Quem saiu pode dar um aviso aí para voltar. Eu só parei para fazer a chamada, porque senão a gente podia ficar sem tempo no final. Lorena tá aí também, que eu já vi.
Saudade. Luana Vitória. Gabi também está presente. Marcos Euclides. Maria Eduarda. Pablo. Presente. Pedro Henrique. Rebeca. Samara. Vitor. Yasmin. Presente. Tá gravando. Yasmin. Oi. Presente, né? Ok. É. Ok. Pessoal que está em casa e que está aqui também, página 24. Vamos lá. Página 24 do livro. A hora que Ó, fechada então aquela parte que a gente estava abordando sobre... Vamos lá. Sobre o Oriente Médio, a gente vai abordar agora as características de dois importantes países também da Ásia, no caso China e Índia, tá? Então, a gente vai fazer só uma análise rápida, principalmente dos gráficos, das imagens e das tabelas que estão presentes nesse assunto, tá? Vamos lá. Iniciando aí com esses dados do gráfico, como vocês podem observar, a gente tem aí justamente China e Índia e Japão, eles estão dentro das 13 maiores economias mundiais, tá? O destaque aí principalmente para a China, que na atualidade tem uma grande disputa comercial justamente com os Estados Unidos, tá? Em alguns livros, em algumas outras informações, vocês podem encontrar pessoas que já defendam que a China ela já ultrapassou a economia dos Estados Unidos, tá? Mas em termos de números, em termos oficiais, os Estados Unidos ainda permanecem como a principal potência econômica mundial, tá? Pessoal que está em casa, eu vou interromper a gravação, tá? Mas de toda forma eu vou continuar com o assunto aqui, tá? Fiquem aí, não saiu não. Tchau, tchau para vocês. Encerrando agora a gravação, mas continuem aí.